Como ele é por dentro? Você falou que define as regras gerais, mas deve ser um documento enorme, né? Sim. É extenso. São 20 capítulos. Cada um trata de um pedaço. O capítulo 1, por exemplo, é quase um dicionário. Define o que é via, veículo, condutor. O capítulo 2 é chave. Descreve o Sistema Nacional de Trânsito, diz quem são os órgãos, CONTRAN, CETRAN, DETRAN, PRF, PM, JARE, e o que cada um faz. É o organograma do poder. E o capítulo 3? O 3 traz as normas gerais de circulação e conduta. É o manual básico de como se comportar no trânsito, sabe? A etiqueta da rua. E para quem está mais na mira das multas, né? Quais capítulos são leitura, assim, obrigatória? Aí fica bem interessante, bem prático. Para quem levou uma multa ou querem vender o que pode acontecer se cometer uma infração, tem 2 capítulos essenciais, o 15 e o 16. 15 e 16. Anotado. O capítulo 15 das infrações é o catálogo. Lista tudo o que é proibido. Classifica por gravidade, leve, média, grave, gravíssima e diz quantos pontos vão para a CNH. Já o capítulo 16, das penalidades, diz o que acontece com quem infringe. Pode ser desde advertência por escrito até multa, suspensão da CNH, cassação, curso de reciclagem. Certo. E tem mais algum capítulo crucial? Sim, não dá para esquecer o 19, dos crimes de trânsito. Esse já é para situações mais pesadas, que saem da multa administrativa e vão para a esfera criminal. Lesão corporal, homicídio culposo na direção, dirigir bêbado e causar perigo, aí já é outra história. Entendi. E voltando ao CONTRAN, você disse que ele cria as resoluções que detalham o CTB. Qual é o tamanho do poder desse conselho? Parece que ele é bem central na história toda. Centralíssimo. O CTB define o CONTRAN como o órgão máximo, normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Traduzindo, ele dá a palavra final sobre como as regras devem ser interpretadas e aplicadas no Brasil inteiro. Então ele que manda mesmo, normativamente falando. A principal função é criar as resoluções que detalham e viabilizam o CTB. E essas resoluções são obrigatórias para todo mundo, para todos os órgãos de trânsito. Isso que garante que a regra do bafômetro, por exemplo, seja a mesma lá no norte e aqui no sul, para não virar bagunça. Exatamente. Uma das missões do CONTRAN é essa: uniformizar as normas do país todo. Evitar que cada lugar crie sua própria lei de trânsito. Além de criar norma, ele também tira dúvidas sobre a interpretação do CTB e fiscaliza se as normas estão sendo cumpridas. E ele não é um órgão solto, tá? É ligado ao Ministério dos Transportes e tem gente de vários ministérios lá dentro. Justiça, Defesa, Saúde, Meio Ambiente. Para tentar ter uma visão mais ampla. Faz sentido essa composição variada. Mas, voltando à relação CTB e resolução, pode reforçar aquele exemplo da lei seca? Como a resolução ajuda a lei? Claro. O CTB, lá no artigo 165, cria a infração: dirigir sob influência de álcool. Gravíssima, multa, suspensão, ponto. Essa é a regra geral, a lei. Mas a lei não diz como provar isso. Qual o limite no ar? Que aparelho usa? Como faz se o cara se recusa a soprar? Quais sinais o agente observa? Todos esses detalhes, o como fazer da fiscalização, o procedimento, a técnica, isso está na Resolução 43/20/2013 do CONTRAN. Sem essa resolução, aplicar o artigo 165 seria um caos, muito subjetivo. A resolução dá o passo a passo, padroniza a coisa toda. Agora sim, ficou cristalino o papel de cada um. E, além dessa do bafômetro, que é super famosa, quais outras resoluções são, assim, chave no dia a dia, ou para quem precisa contestar uma multa? Olha, tem várias que pegam direto. Aquela sobre radar de velocidade que a gente falou. A 396 foi muito citada, mas hoje a principal é a 798 de 2020 e tem outras que complementam. Elas definem coisas como: precisa de estudo técnico para pôr o radar ali. Tem que ter a verificação anual do Inmetro, tem que sinalizar a via antes. E para o processo de defesa, tem uma específica? Tem. E essa é talvez uma das mais importantes para o cidadão comum.
A Resolução 918 de 2022, que atualizou e juntou várias outras antigas, como a 619, ela trata do processo administrativo de trânsito. Ah, essa é a que diz como recorrer. Exato. Diz como tem que ser o auto de infração, sabe, os campos que não podem faltar, quais os prazos para enviarem as notificações, a de autuação e a de penalidade, como apresentar a defesa prévia, o recurso para a Jari, o recurso para o CETRAN. Conhecer essa resolução é básico para poder se defender direitinho. E alguma outra mais recente ou de tema comum? Podemos pensar nas de placa, que levaram a placa Mercosul, né? A 9692 de 2022, por exemplo, fala do credenciamento das empresas que estampam. E aqui tem um ponto crucial, que complica mais um pouco. Essas normas, principalmente resolução e portaria, elas não são para sempre. Elas mudam, são atualizadas, outras são criadas. Vixe! Pois é, às vezes, uma mudancinha numa resolução cria uma interpretação nova, exige um formulário diferente, ou até, sem querer, abre uma brecha para recurso. Acompanhar isso tudo é um desafio, até para quem trabalha com trânsito todo dia. Imagino. E não podemos esquecer da base da pirâmide, de novo, portarias e deliberações. Seguem a mesma lógica de execução, uma portaria da Senatran, tipo aquela que criou o Sistema de Notificação Eletrônica, o SNEI, que dá o desconto de 40%. Isso é um ato de execução que afeta milhões de pessoas. E as deliberações do CONTRAN são tipo decisões rápidas, para casos urgentes, que depois precisam ser confirmadas.